O palácio brilhava sob o sol poente, mas dentro de seus muros de ouro e mármore, o sheik bilionário sentia um vazio que nada poderia preencher. Entre as damas e os festins, sua mente viajava inquieta, como se uma tempestade silenciosa tomasse conta de seu coração entediado. Até que um sussurro distante, vindouro das ruas áridas do Emirado, começou a perturbar sua rotina regada a excessos e superficialidades. A cidade ao redor do palácio era um mosaico de contrastes. O luxo exuberante dos bazares reluzentes e das sedas perfumadas, em meio à vastidão silenciosa do deserto, que se estendia até onde a vista alcançava. O aroma intenso do incenso dourado misturava-se aos gritos e ao pó das ruas, onde vidas se arrancavam pela própria sobrevivência. Ali, invisível para a alta elite, uma figura se destacava. Uma mulher feita de resistência e alquimia. Ela, uma mendiga à primeira vista, havia tornado seu refúgio um verdadeiro ateliê de milagres. Com as mãos ásperas manchadas pelo sol e o suor da manhã, transformava sacos de lixo descartados em vestidos que pareciam nascer de sonhos roubados ao deserto. Cada pedaço de plástico, cada furo em meio à sujeira, ganhava forma sob seus olhos determinados. Sua arte era a sua força, sua rebeldia contra um destino cruel. Era um olhar que não se curvava diante das dificuldades, embora seu passado escondesse dores que só o silêncio conseguia contar. Mas naquele momento, enquanto moldava um novo vestido, sentiu um par de olhos pesados e curiosos observando-a de longe. Era o olhar do sheik bilionário, que permanecia ali, na varanda dourada, hipnotizado pela autenticidade daquela mulher, cuja luz não podia ser apagada pela sua condição. Algo em sua alma de poder e frio começou a ruir diante daquela visão inesperada. Ela não lhe oferecia os sorrisos ensaiados nem as máscaras do seu mundo, apenas a verdade nua da luta e da esperança. Fascinado, ele percebeu uma intranquilidade nova, uma inquietação que não vinha nem do deserto, nem dos negócios, mas daquela presença selvagem e delicada que desafinava o concerto perfeito que sua vida se tornara. A mendiga sentiu uma pontada de temor e esperança. Quem seria aquele homem com um olhar tão intenso? Qual seria o preço daquela tensão tão súbita? O mundo que conhecia não podia ser quebrado tão facilmente, mas o brilho que irradiava dela, feito de coragem e sonhos, parecia convocar uma mudança iminente. E então, num instante breve e carregado, seus olhares se cruzaram. Ela com a desconfiança pintada no rosto, ele com o fascínio de quem nunca antes ousara sentir algo assim. Naquele silêncio lançado sobre o deserto e o luxo, um segredo pulsava, escondido nas mãos talentosas dela, um mistério que poderia virar a vida dele de cabeça para baixo. O sheik bilionário não sabia ainda que naquela mulher, feita de sacos de lixo e sonhos, residia uma chave capaz de transformar seu império frio em um fogo ardente de verdade e redenção. E antes que o próximo mistério deste emirado seja revelado, confirme se você já faz parte da nossa jornada pelo mundo dos sheiks bilionários. Deixe seu like se o brilho dessa mulher feita de resistência já tocou seu coração. Conte nos comentários. O que você acha que está por trás desse talento surpreendente? Sua paixão por estas histórias é o que nos move adiante. Obrigado por nos acompanhar. O silêncio que pairava no palácio era pesado, uma opressão quase palpável
que varria os corredores dourados e reverberava pelas altíssimas cúpulas revestidas de mármore. O sheik bilionário continuava ali, imóvel na varanda ampla, seus olhos escuros fixos naquela figura que desafiava tudo o que conhecia. Ela, não uma mulher dos salões reluzentes, das joias que cintilam por capricho, mas sim uma chama viva que queimava silenciosa no meio da poeira e do abandono. Ele não conseguia desviar o olhar. Cada movimento dela, discreto, trazia uma inquietude profunda. O seu coração, até então envolto em muros de orgulho e indiferença, sentia brotar uma inquietação que confundia e assustava. Que verdade estranha era aquela? Do sheik, acostumado a ter tudo, agora subjugado por uma simples mulher cujo brilho não vinha de ouro, mas de determinação. Dentro do palácio, o murmúrio distante dos cortesãos e conselheiros não passava de um ruído morto aos seus ouvidos. A mente do sheik viajara para longe dali, para as ruas sujas e vibrantes da cidade, onde ela moldava seu mundo com mãos ásperas, mãos que ele nunca havia se permitido enxergar com tanta atenção. Havia ali uma força que não podia ser encantada, comprada ou dobrada. Naquela mesma hora, ela sentia o peso daquela ausência e presença simultaneamente. O medo pulsava em seu peito como um tambor insaciável, uma mistura venenosa de esperança e alerta. Toda sua vida ensinara-lhe a esconder-se atrás do escudo da desconfiança, a não esperar nada senão silêncio e rejeição. E, no entanto, aquele olhar do sheik trazia a promessa de algo mais, seja uma redenção dolorosa ou uma calamidade irreversível. E ela sabia que seu destino estava prestes a ser puxado para uma correnteza incontrolável. Era um jogo perigoso, no qual ambos haviam sido lançados sem aviso. Ele pelo fardo do poder que afogava sua alma. Ela pela luta diária de transformar a impossibilidade em beleza pura, mesmo que apenas para si mesma. Naquela noite, enquanto as estrelas tímidas começavam a pontilhar o céu, o sheik desceu para o salão principal, onde os tapetes persas e os candelabros de cristal eram testemunhas silenciosas de sua inquietação. A corte notou a mudança súbita em seu semblante, uma sombra de vulnerabilidade nunca antes vista. Sussurros percorriam os corredores. O soberano que parecia um deus entre os homens mostrava pela primeira vez sua humanidade frágil. Na escuridão do salão, iluminado por velas douradas, ele encontrou-se em frente ao ministro Hakim, um homem de olhar perspicaz e lábios cerrados, um mestre em esconder agendas e inferiores sob o manto da lealdade. Minha ordem é clara, disse o sheik com uma voz baixa e tensa. Preciso que ela seja encontrada. A mulher que ousa desafiar a ordem do meu mundo. Ela, tragam-na até mim. Hakim arqueou a sobrancelha, desconfiado da determinação incomum do sheik, mas não ousou questionar. A ordem estava dada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, onde o sol se despedira há pouco, ela trançava os últimos fios no vestido que pareceria impossível nascer de pedaços de lixo. Lágrimas que ela não permitira derramar transformavam-se em suor e determinação. Cada costura era uma batalha silenciosa contra um destino que insistia em vê-la invisível. De repente, ouviu passos firmes se aproximando.
Virou-se com a rapidez dos que já viram a morte próxima. 2 homens trajando roupas finas e olhar impassível posicionaram-se diante dela. Sem medos, sem hesitação, ela encarou o que sabia ser uma intrusão em seu mundo, mas também reconheceu a chance oculta em suas ordens. O sheik deseja encontrá-la. Disse o mais alto, com voz grave. Você deve ir com nós. É uma convocação imperativa. Ela sentiu seu coração disparar. A dúvida tentou se infiltrar, dizendo-lhe que era perigoso demais, que ali poderiam estar armadilhas fatais. Mas também percebeu que escapar dessa teia tornava-se cada vez mais impossível. Com um último olhar para seus pedaços de sonho no chão sujo, ela assentiu. Sua vida, até aquele momento marcada pela solidão e pela sobrevivência, estava prestes a mudar em uma única noite. No palácio, o sheik bilionário o aguardava, a vista perdida nas tapeçarias que contavam histórias de antes, aquelas que jamais conceberam sua inquietação atual. Ele sabia que aquela mulher trouxera algo que ele nunca imaginara. A possibilidade de quebrar cadeias invisíveis, internas, e talvez, pela primeira vez, sentir-se verdadeiramente vivo. Quando a porta do salão abriu, 2 guardas acompanharam ela, cuja coragem silenciosa parecia desafiar a própria majestade daquele lugar. O encontro que todos suspeitavam ser apenas uma formalidade tornava-se o epicentro de uma tempestade emocional que ninguém poderia controlar. Seus olhos se encontraram em um choque elétrico de reconhecimento e desafio. Ela, com a cabeça erguida e o semblante firme, ele, com a máscara de poder rachada pelo fascínio e insegurança. Naquele instante, o tempo pareceu suspender sua respiração. Mas quando ela se aproximou para falar, uma voz inesperada interrompeu o momento. Uma mensagem urgente chegou ao palácio. Uma notícia que ameaçava dissolver tudo que o sheik achava que controlava. A porta se escancarou novamente. Um mensageiro entrou, olhos arregalados, com um brasão estranho gravado em seu peito. Um sinal ancestral e proibido. Majestade, ele anunciou com voz trêmula. Chegou um segredo escondido. Algo que pode custar não só seu trono, mas a vida daquela mulher. O sheik franziu o senho, a tensão cresceu no ar, e ela sentiu sua pele arrepiar. A dúvida não era mais uma possibilidade. Era uma ameaça real. E naquele encontro interdito, iluminado apenas pelas velas trêmulas e pela vastidão do deserto além, o império do sheik bilionário começava a ruir por aquele segredo que silenciosamente pulsava nas entranhas daquele mundo de ouro e sombras. O ar no salão tornou-se denso, quase palpável. A chama vacilante das velas refletia nos olhos fixos do sheik bilionário, que mal podia conter a tempestade prestes a explodir em seu peito. Ela estava ali, tão real e, ao mesmo tempo, tão intocável, encurralada entre a opulência que o cercava e a miséria que ela carregava como vestígio invisível. Ela permaneceu firme, o semblante inabalável, como uma rocha diante da maré impiedosa. Sentia o peso dos olhares da corte, daqueles que julgavam seu lugar e seu valor. Mas não veio para pedir permissão. Viera para enfrentar o homem que, com um simples gesto, poderia dar fim à sua liberdade ou lançar uma sombra definitiva sobre seus sonhos frágeis. O silêncio se rompeu com a voz do sheik, baixa e carregada. Alguém não mais senhor das certezas que um dia pensara possuir. Por que você desafia o destino e ousa entrar em meu mundo, ela? Ela respirou fundo,
o ar quente do deserto ainda impregnado em suas roupas simples. Porque não tenho medo de atravessar muros que o ouro não consegue erguer. O choque daquela resposta retumbou sem um som na sala. Por um instante, o sheik pareceu perdido, como se aquela mulher fosse a primeira verdade que quebrava o algema da apatia em que vivia. Outro sentimento, mais profundo e desarmado, começou a deslizar pelo seu ser. A curiosidade, tamanha e inquietante como um deserto após a tempestade. Antes que pudesse ordenar alguma outra coisa, o mensageiro, que entrara minutos antes, interrompeu o diálogo com passos apressados. O brasão obscurecido nas vestes do homem parecia carregar a mesma gravidade que sua notícia. A atenção voltou, unânime, para a nova ameaça. Majestade, o mensageiro falou com a voz entrecortada pela urgência. Encontraram algo, um documento antigo, escondido nas ruínas da fortaleza, que envolve sua família com uma profanação. E mais grave, este segredo diz respeito diretamente à mulher que chamam de ela. Os olhos do sheik se estreitaram, o semblante endurecendo instantaneamente, mas no fundo um medo incontido começou a alastrar-se como areia movediça. Explique, ele ordenou, a voz ríspida e tensa. O mensageiro engoliu em seco. Dizem que essa mulher não é quem parece, que sua origem é parte de uma conspiração há muito enterrada, que seu sangue pode ameaçar o trono, que o Senhor tanto defende. O coração de ela apertou-se, o sangue pulsando com maior força nas veias. Se aquilo era verdade, tudo o que conquistara com suor e lágrimas poderia se desfazer em um suspiro. Mas ela não recuou. A coragem, embora dúbia, era a sua armadura. O sheik bilionário deu um passo à frente, o chão de mármore, refletindo seu deslocamento como um presságio. Ele agora via nela mais do que uma intrusa. Via um enigma, que poderia ser a chave para sua salvação ou a ruína definitiva de tudo o que construíra. Então é isso, murmurou ele, quase para si mesmo. Tudo o que eu temi e repudiava pode estar dentro daquela mulher, em sua aura, em sua luta, em seus olhos que nunca quiserem se curvar. Ela não desviava o olhar. Havia uma decisão ali, tanto dele quanto dela, como se naquele momento fossem peões e reis no mesmo tabuleiro invisível. Subitamente, a sala escureceu por um instante. Lá fora, o vento do deserto sussurrava entre as colunas, como se carregasse a voz dos ancestrais que condenavam ou abençoavam. Leve-a para os aposentos privados, ordenou o sheik, com uma voz rouca, quebrada pelo tumulto interior. Ela ficará sob minha guarda até que esse mistério seja desvendado. Os guardas se aproximaram em silêncio, guiando ela por corredores decorados com tapeçarias que contavam histórias de glórias e traições antigas. Cada passo dela reverberava na mente do sheik como uma batida ameaçadora e sedutora. Ao chegarem, ele fechou a porta atrás deles com um som seco e, pela primeira vez, permitiu que o semblante de aço cedesse ao cansaço. Sentou-se à beira de um tapete persa e olhou para ela, que estava ereta, mas com as mãos ligeiramente trêmulas. Você nunca me contou sua história, ele disse, como se a verdade fosse um artigo de luxo que só se revelava a poucos. O que há por trás desse olhar que recusa a submissão? Ela engoliu a seco, o peito apertado pelo turbilhão que aquela pergunta simples despertou. Há dores que não se contam porque não se desejam ser lembradas.
Mas também há esperanças que nascem das cinzas que a vida insiste em deixar. Ele se aproximou. O odor sutil de oud, emanando de sua pele, contrastava com o cheiro áspero da sujeira da cidade que ainda grudava nela. Por um momento, quase tocou o rosto daquela mulher que perturbava sua ordem imaculada. Um barulho no corredor quebrou a tensão. Um servo entrou apressado, deslizando um pergaminho até o sheik, que desembrulhou com dedos firmes. As palavras escritas naquela página viraram o destino que ambos ainda hesitavam em aceitar. Era uma herança, uma acusação, um chamado para a luta por algo maior do que ambos poderiam imaginar. Ela e o sheik trocaram olhares que carregavam o peso de um futuro incerto, onde alianças e traições se misturariam em uma teia ainda não desvendada. E quando o silêncio voltou ao aposento, o último lampejo do luar iluminou um símbolo antigo gravado no pergaminho, um emblema esquecido, que prometia reescrever não só as vidas de ela e do sheik bilionário, mas também o destino do emirado inteiro. O pergaminho desenrolado exalava um cheiro antigo de tinta e pó, como se carregasse nas fibras o peso dos séculos. O sheik bilionário fixou os olhos naquele símbolo estranho, o emblema perdido no tempo que parecia pulsar com uma energia silenciosa e ameaçadora. Lá fora, o silêncio do deserto se prolongava, mas dentro daquele aposento, o tempo seguia seu curso tortuoso, preso entre o passado oculto e o presente inquieto. Ela, ainda de pé diante dele, sentiu o olhar do sheik atravessá-la, talvez pela primeira vez, reconhecendo a complexidade que sempre vira em si mesma. Não apenas uma sobrevivente, mas alguém carregando um destino entrelaçado com o império que ele comandava. Seus olhos se encontraram num instante que durou um segundo eterno, onde nenhuma palavra era necessária para dizer o que ambos já sabiam. O jogo havia mudado para sempre. Essa marca, murmurou o sheik, a voz rouca, pertence a uma casa esquecida, um segredo que deveriam ter sepultado junto com o tempo. Ele deslizou o dedo pelo manuscrito, quase temendo o que encontraria nas linhas tortuosas da história ali revelada. Mas não, a verdade insiste em emergir, mesmo que isso signifique ruir as fundações que levantei. Ela sentiu o coração acelerar, não mais pela suspeita ou medo, mas por uma nova chama, um misto de desafio e esperança. Então, não sou apenas uma sombra entre o lixo e as ruas. Sou parte de algo maior, não é? Sua voz carregava uma mistura de incredulidade e uma força oculta, aquela que vinha de não aceitar mais a invisibilidade. O sheik a observou, tentando encontrar uma forma de encaixar aquela revelação no mundo rígido que governava. Seus dias de desprezo pela vida simples. Daquelas ruas agora se chocavam com a necessidade urgente de compreender quem, afinal, era ela, e o que aquele segredo poderia desencadear. Há uma profecia, continuou o sheik, quase como se falasse mais para si do que para ela, que diz que um descendente dessa casa traria a queda ou a salvação do emirado. E até agora, ninguém sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. Ela apertou os dedos contra o próprio vestido, costumeiramente moldado por seus esforços solitários. Tenho lutado a vida inteira contra o destino que me foi imposto, respondeu. Mas talvez esta seja a minha chance de mudar essa história. Não apenas para mim, mas para todos que acreditam na justiça escondida sob a areia. Um passo dado por ele quebrou a distância entre os dois. O luxo do salão.
parecia apagar-se diante daquela verdade nua e crua que os unia pela primeira vez sem artifícios. Venho carregando um fardo que aprisionou meu coração e que por muito tempo me impediu de ver além das aparências. Ela levantou o queixo, encontrando nos olhos do sheik uma vulnerabilidade rara que o poder não conseguira disfarçar. Então estamos presos a estes jogos do passado, murmurou. Mas talvez seja a hora de quebrar essas correntes, mesmo que custe tudo. O sheik sorriu, um gesto breve e carregado de esperança e dor. Sempre temi que essa chave, esse segredo, me traria mais ruína do que redenção. Mas talvez, junto a você, possa finalmente encontrar a saída para a escuridão que habita meus dias. Antes que qualquer palavra pudesse aprofundar aquele instante, a porta do aposento foi abruptamente aberta. Um conselheiro, idoso, rosto marcado pelos anos e olhos cheios de pressa, avançou com um pergaminho nas mãos, seus passos pesados como presságios. Majestade, disse ele com reverência urgente, recebemos notícias da fronteira nordeste. Algo está acontecendo no vilarejo de Almirage. O sheik ergueu-se de imediato, o coração agora dividido entre a ameaça iminente e a revelação que acabava de assombrar seu mundo. O que há em Almirage? O conselheiro hesitou, engolindo a resposta. Relatos indicam uma rebelião inesperada. Mas mais alarmante ainda, dizem que a bandeira que carregam ostenta o mesmo emblema antigo trazido neste documento. Ela prendeu a respiração. A extensão do segredo se tornava mais profunda e perigosa a cada instante. O sheik olhou para ela, num misto de decisão e busca. Você está pronta para isso? Perguntou. Para assumir um papel que pode mudar não só a mim, mas todo o nosso povo. Sem vacilar, ela assentiu. Se o destino me enviar a essa guerra, e esse segredo não me esquivarei. Lutarei com a força que o deserto me ensinou. Um silêncio pesado tomou conta do aposento, interrompido apenas pelo eco distante de uma tempestade silenciosa que se formava no horizonte, carregada de incertezas e promessas, enquanto eles se preparavam para enfrentar os fantasmas do passado e os inimigos do presente. A sombra de uma traição crescia nas sombras do palácio, pronta para explodir e alcançar seus corações de maneira inesperada. E ali, naquele momento delicado, entre o céu estrelado e as paredes douradas, o sheik bilionário percebeu que nada seria como antes. Porque a mulher que ele chamava de enigma agora era a chave, não só para sua redenção, mas para o destino definitivo de seu império. E a verdadeira tempestade, aquela que engolfaria tudo, ainda estava por vir. O sheik bilionário permanecia sentado, o pergaminho antigo repousando entre suas mãos como uma chama prestes a se apagar. A marca gravada na página parecia queimar na ponta dos dedos, uma lembrança cruel que o confrontava com uma verdade enterrada. Aquela mulher, ela, era mais do que uma intrusa em seu palácio. Ela era parte de um destino que se arrastava pelas sombras da história. Um segredo vivo que ameaçava desmoronar tudo o que ele acreditava ser imutável. Ela o observava em silêncio, cada respiração sua como um sussurro rebelde contra a opressão do passado. Ela não precisava disfarçar o medo que carregava dentro do peito. Em vez disso, aceitou-o como combustível. Um desafio que ardiam as veias, a lembrança de uma vida cravada pela luta. O luxo que o cercava, as tapeçarias bordadas, os lustres reluzentes, o aroma pesado do oud. Parecia um mundo distante do deserto e das ruas onde ambos haviam nascido,
ainda que suas almas fossem marcadas pelo mesmo fogo silencioso. O silêncio que envolvia aquele aposento parecia insuportável até que o sheik finalmente quebrou a tensão. A voz baixa, carregada de uma mistura de respeito e pesar. Como você viu o mundo todo se fechar ao seu redor e ainda guardou essa força, ela? Que segredo te ensinou a sorrir, mesmo com o coração pesando? Ela desviou o olhar por um instante, lembranças borradas tentando se organizar. A verdade é a morte da ilusão. Aprendi que esconder lágrimas não as cura, mas dá força às feridas para que ninguém as veja. Sua voz carregava a dor aprisionada, uma melodia amarga de sobrevivência. Ele inclinou-se, o olhar perfurante, como se tentasse decifrar aquela fortaleza invisível que ela erguera em volta de si. E o que espera de mim? De mim que vivi cercado de ouro, mas preso em uma gaiola feita por minhas próprias mãos. Ela ergueu o rosto desafiadora, e o deserto dentro de seu olhar parecia vasto e incansável. Que você olhe para além do brilho falso das joias, e veja o que o mundo cruel insiste em esconder. A humanidade que nós dois negamos para sobreviver. Um suspiro pesado escapou dele. Por trás da armadura do sheik bilionário, a dúvida cravava espinhos em seu peito. A revelação daquele pergaminho não era apenas uma acusação. Era um convite arriscado para desconstruir tudo o que conhecera. A sensação era como se uma tempestade invisível começasse a se formar dentro de seu coração, trazendo escuridão e luz em igual medida. De repente, vozes se multiplicaram no corredor. Passos apressados cortaram a serenidade incerta do aposento. O conselheiro idoso que entrara antes retornou, desta vez acompanhado por 2 guardas de expressão sombria. Nas mãos, trazia um segundo documento, mais pesado, como se fosse feito da própria vontade de aço das antigas dinastias. O sheik ergueu-se, a postura firme, mas a sombra do cansaço visível nos olhos. Abriu o papel lentamente. As palavras encontradas ali falavam não apenas de uma conspiração, mas de traições dentro do próprio palácio. Aliados ocultos que poderiam estar prontos para desfazer seu império em nome de velhas rixas e interesses obscuros. Ela ficou imóvel. O abismo de incerteza se ampliava. Ela sentiu o peso do destino apertando o tornozelo, como a areia pegajosa do deserto puxando para o fundo. Desperta para um jogo perigoso que não aceitava perder. Eles estão mais perto do que imaginamos, murmurou o sheik. Cada palavra, um golpe contra sua confiança já frágil. E o que é pior, não sei em quem posso confiar sem perder o pouco que resta. O silêncio voltou, pesado e cortante. Os olhos dos dois se encontraram, não mais como adversários ou estranhos, mas como cúmplices condenados a uma mesma batalha. Um duelo silencioso contra o tempo, as traições e talvez contra eles mesmos. Um passo lento dela, um gesto simples, quase imperceptível. A mão que tocou a dele. Um contato breve, mas que rompeu o gelo de anos de solidão. O sheik não recuou, surpreendido pela ousadia delicada daquela mulher, que até então era para ele um mistério impenetrável. Não podemos mais fugir, ela disse, a voz firme, cheia de uma determinação que incendiava o ar entre eles. Se nosso passado ameaça nos destruir, precisamos usar essa verdade como nossa maior arma. Ele segurou aquela mão com uma intensidade que doía, sentindo pela primeira vez há muito tempo uma esperança antiga e esquecida renascendo entre o luxo e o desespero. Havia uma guerra por vir, interna e externa,
e talvez juntos conseguissem enfrentar o que o império e o coração lhes exigiam. Mas quando o sheik finalmente se preparava para traçar os próximos passos, um mensageiro entrou com pressa desmedida. Sua face pálida denunciando a gravidade da notícia. Nas mãos, uma pequena caixa selada com lacre oficial. Majestade, isto chegou há pouco. Pode mudar tudo. Ele abriu a caixa com dedos trêmulos e retirou um objeto que fez sua respiração falhar. Um relicário antigo, com inscrições que pareciam pulsar com uma linguagem esquecida, mas tão familiar quanto a própria vida. Ela recuou levemente, o olhar fixo no objeto. Um pressentimento profundo a atravessou. Aquele relicário não era apenas um pedaço do passado, mas a chave para um segredo guardado a 7 chaves, capaz de destruir tudo o que eles conheciam. O sheik ergueu o relicário, os olhos brilhando com uma mistura de medo e fascínio. Se isso estiver ligado a você, sua voz falhou por um instante. Então não somos apenas reféns do passado, somos seus prisioneiros. O vento do deserto uivou ao longe, trazendo seu lamento antigo para dentro das muralhas douradas do palácio. Lá fora, as estrelas pareciam se esconder, ansiosas pelo que estava por vir, e naquele instante carregado de silêncio e presságios, enquanto os dois olhavam fixamente para aquele relicário enigmático, o destino sussurrou sua sentença final. O segredo que unia a ela e o sheik bilionário era apenas o começo da tempestade que ameaçava engolir não só seus corações, mas o próprio império que tentavam salvar. O relicário reluzia tenuemente sob o suave brilho das velas, projetando sombras que dançavam nas paredes revestidas por tapeçarias bordadas à mão. O ar no aposento estava carregado com uma combinação pesada de mistério e tensão, como se o tempo tivesse hesitado ali, entre o luxo e a verdade crua que todos temiam encarar. O sheik bilionário permanecia rígido, os olhos escuros buscando algo além das palavras escritas naquele objeto antigo. Suas mãos tremiam levemente, não pelo medo, mas pela profundidade da responsabilidade que agora sentia pesar sobre seus ombros. Ela o observava, imóvel, alerta diante da fragilidade inesperada daquele homem que parecia capaz de governar impérios, mas que diante de si mostrava-se tão vulnerável. Ele soltou um suspiro, quase inaudível, e por um instante, a máscara de soberania cedeu espaço a uma chama de humanidade. Nunca imaginei que um signo tão antigo pudesse arremessar meu coração para longe da indiferença, para tão perto da dúvida. Ela fechou os olhos, deixando que a luz âmbar realçasse as sombras em seu rosto. Se há um fio unindo nós dois ao nosso passado, então talvez seja chegada a hora de trançá-lo em algo novo. Não podemos continuar a fugir das histórias que nos moldaram. Um vento delicado se infiltrou pela janela entreaberta, trazendo consigo os aromas do deserto noturno. O cheiro seco da areia aquecida ainda pela tarde, a doçura picante do incenso e a frescura distante das palmeiras inquietas. O sheik desviou o olhar para além do relicário, fixando a cidade silenciosa que se estendia sob o céu estrelado. Cada luz que piscava nas ruas parecia ecoar passos invisíveis, os mesmos passos apressados que haviam lançado a tormenta presente em seus corações. Os relatos da fronteira, ele falou numa voz rouca, não são apenas um problema político. A bandeira daquela rebelião com esse mesmo emblema antigo é um sinal claro de que algo maior está por vir. Que a guerra que ameaça nosso emirado não é apenas de homens, mas de legados enterrados e batalhas ancestrais.
Ela sentiu um arrepio, não de frio, mas de uma adrenalina intensa que brotava de seu próprio sangue. Relicário, ela continuou, destinada a segurar o olhar do sheik, foi passado para mim como uma herança silenciosa. Nunca soube por quê, até agora. Talvez porque eu ainda não estivesse pronta, até que você aparecesse. Os olhos do sheik se estreitaram, a mistura de surpresa e fascínio clareando a escuridão que parecia encobrir sua alma por tanto tempo. Aparecia onde você menos esperava, e ainda assim o impacto foi o mais profundo que a minha vida conheceu. Este império, com todo o seu ouro e poder, nunca conseguiu tocar o que encontrou em você. Ela. Um suspiro profundo escapou dela, a coragem no peito misturando-se com a fragilidade de quem guarda segredos, que, se revelados, podem mudar o rumo de tudo. Porém, se tudo isso nos une, ainda resta o perigo iminente. As traições no palácio, as conspirações escondidas. Não podemos confiar em ninguém. Ele se levantou com determinação, o som de seus passos ecoando como um tambor de guerra no salão silencioso. Por anos, construí muros para me proteger. Agora, reconheço que algumas paredes precisam cair para que possamos reerguer algo verdadeiro. Você está comigo nessa luta, ela. Ela assentiu, a mão estendendo-se em um instante que resumia suas promessas silenciosas. O toque, mesmo breve, fortaleceu o elo entre dois mundos que jamais deveriam ter se cruzado: o luxo do palácio e a dureza das ruas. Agora unidos por um destino impossível de negar, mas enquanto seus olhos se encontravam nesse momento quase sagrado, um suspiro pesado chegou dos corredores externos. Um mensageiro de semblante pálido e olhos esbugalhados atravessou a porta aberta com um pergaminho selado firmemente nas mãos trêmulas. Majestade, notícia urgente da fronteira de Almirade, anunciou, a voz quase abafada pelo medo e a importância do recado. A rebelião avança, e os rebeldes carregam a mesma insígnia deste relicário. Porém, há algo mais. Uma figura desconhecida foi vista comandando as tropas, alguém com uma marca que combina com seu sangue. Ela. O sangue da jovem congelou. O sheik ficou imóvel por um instante, a gravidade da revelação apertando o vazio dentro dele. Ainda há segredos escondidos, sombras que se escondem nas paredes deste palácio e daquelas terras, disse ele, as palavras carregadas de um peso quase palpável. E se aquele que lidera os rebeldes tem alguma ligação com seu passado, com a sua linhagem, então não enfrentamos apenas uma ameaça política. Enfrentamos uma guerra pelo próprio legado. Ela sentiu a respiração falhar, mas não morreu a chama firme em seu olhar. Eu lutei toda a vida para que ninguém controlasse meu destino. Se agora a escolha é lutar para proteger este emirado e desvelar quem realmente sou, eu assumo, com tudo o que tenho, com toda a minha força. O sheik aproximou-se, tão perto que podia sentir o calor da fuga do deserto, emanando dela, tão distinto daquele universo de mármores frios e ouro. Nunca imaginei que você fosse a resposta e a essência da minha salvação, e também, talvez, da minha perdição. Antes que pudessem proferir mais, um estalo curto ecoou do corredor. A porta se abriu violentamente, revelando as figuras sombrias de dois homens encapuzados, rostos ocultos, olhos brilhando com uma determinação fria. Majestade, desculpe a interrupção, disse um deles, a voz baixa e ameaçadora. Mas relatos dizem que a confiança dentro do palácio está traída, que mãos internas conspiram para derrubar o senhor. O sheik ergueu o olhar, a tensão cumprindo o ar como um raio prestes a cair. Ele e ela trocaram um olhar rápido, onde o medo e a coragem se fundiram. Então, murmurou o sheik, as palavras saindo como uma sentença.
A tempestade já começou a rasgar as muralhas que julgávamos eternas. Ela apertou os dedos contra a palma da mão dele, silenciosa, mas firme, correndo contra. O tempo e sombras, eles estavam prestes a descobrir que a lealdade pode ser mais traiçoeira que qualquer inimigo declarado. E naquele instante, quando os passos da traição se aproximavam, um sussurro atravessou a realeza do salão. Uma promessa de que nada, nem mesmo um império de ouro, seria suficiente para esconjurar os fantasmas do passado que clamavam por justiça ou vingança. O rugido distante do deserto anunciava a fúria da próxima tempestade. E, no olhar profundo do sheik bilionário, um tremor de medo e desejo anunciava que nada jamais seria igual depois daquela noite. O silêncio no aposento era espesso, como um cobertor pesado que se recusava a ser afastado. O relicário repousava sobre a mesa entre eles, sua presença quase palpável, carregando o peso de um passado esquecido e das promessas enterradas nos desertos de outrora. O sheik bilionário permanecia de pé, o olhar fixo naquele objeto, enquanto uma sombra de dúvida arranhava a armadura dourada que sempre lhe servira de proteção. Ela permaneceu imóvel, mas seu peito subia e descia em um ritmo acelerado. A luz trêmula das velas desenhava no perfil do sheik uma fragilidade até então desconhecida. Uma abertura no muro de poder que sempre o envolveu como uma segunda pele. Haviam tantas perguntas pairando no ar, um silêncio que clamava por respostas que talvez nenhum dos dois estivesse preparado para ouvir. A voz do sheik rompeu aquele silêncio abruptamente, rouca, carregada de intensidade. Esse relicário pode ser a prova viva do que já tive medo de enfrentar. Uma ligação que transcende gerações, que nunca deveria ter sido descoberta. Seus olhos se ergueram para encontrar os de ela, buscando nela mais que uma história, mas a força para encarar o futuro que se desenhava sombrio. Ela respirou fundo, sentindo o peso das 1000 batalhas que enfrentara, das noites passadas entre o pó e as cinzas das esperanças desfeitas. Eu não sei o que realmente sou para você, sheik, mas sei o que sou para mim mesma. Uma mulher que não aceita ser apenas uma sombra no império dos outros. Se esse passado nos amarra, então que seja para nos libertar. O sheik deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo, como se o próprio ar conspirasse para unir o que parecia destinado a ficar separado. A delicadeza daquele momento contrastava com a dureza das paredes que o cercavam, quase como se o luxo do palácio não fosse suficiente para conter a tempestade que crescia em seus corações. Lá fora, o vento do deserto começou a subir, arrepiando a cortina de brocado que cobria a janela. O som distante e constante parecia ecoar a inquietação que incendiava a alma do sheik. Cada sopro tornava mais difícil fingir que tudo se mantinha sob controle, que as histórias enterradas não poderiam explodir a qualquer instante. Ela, murmurou ele, a voz meio falha, eu nunca quis me ver preso a uma cadeia invisível. Mas agora compreendo que você pode ser a chave para quebrar ou a porta para o abismo que sempre temi. Seus dedos tocaram o relicário com reverência e medo, como se aquele objeto guardasse não só segredos, mas também o destino de ambos. Ela olhou para aquela mão, não com carinho, mas com a solenidade de quem enfrenta o impossível. Se for para lutarmos contra a escuridão juntos, que assim seja.
Eu carrego comigo o deserto inteiro. Sua fúria, sua vastidão, sua esperança. Não fujo mais. Suas palavras eram uma declaração, uma espada erguida contra o inevitável. O sheik recostou-se no mármore frio, as rugas de tensão marcando seu semblante. Um homem dividido entre aquele luxo 100 vezes doentio e a necessidade dolorosa de reinventar tudo ao seu redor. Mas o que fazer com aqueles que conspiram nas sombras do palácio, que vendem palavras venenosas e tramam contra mim? Se o inimigo está dentro, não haverá ouro que nos salve. Sem que percebessem, uma silhueta silenciosa espreitava além da porta entreaberta. Um conselheiro escuro observava, os olhos brilhando como facas. Cada passo dado no salão poderia ser uma armadilha. Cada palavra pronunciada, uma sentença de vida ou morte. Ela sentiu a presença invisível como um arrepio. Apertou a mão que antes havia tocado no relicário, procurando forças além da razão. Não podemos mais confiar em ninguém, nem no eco das promessas. A única certeza é que o passado nos chama, e não recebê-lo poderá custar o que temos de mais sagrado. O sheik assentiu lentamente, palavras não ditas penduradas no ar como uma corrente invisível que os unia e os aprisionava. Então lutaremos juntos, pela verdade que queima em nossas veias, contra os fantasmas que buscam nos destruir. Um súbito estrondo cortou o momento, e a porta foi empurrada com violência. 2 homens trajando túnicas negras adentraram, rostos cobertos por capuzes, olhos carregados de ameaças e segredos inconfessáveis. Majestade, disse um deles, a voz grave como o abismo, a farsa está perto do fim. A traição que alimenta o veneno em seu império será exposta. Mas prepare-se, pois a maior surpresa está em sua casa. O olhar frio pousou em ela, carregado de significado e advertência. O coração do sheik acelerou, cada batida tecido de medo, desejo e raiva contida. Ele se virou para ela, e naquele instante, tudo o que tinham construído, tudo o que poderia destruir ou salvar, brilhou em seus olhos. Uma promessa silenciosa e tensa. O deserto rugiu lá fora, erguendo a poeira num vento impiedoso, como se avisasse que a tempestade tinha começado e que o império jamais seria o mesmo. E no silêncio carregado, o sheik bilionário percebeu que a verdade oculta no relicário era só o princípio de uma guerra que atravessaria os séculos. E que cada escolha, cada segredo revelado, poderia ser uma lâmina a cortar não só seu destino, mas o de ela e de todo o emirado. O relicário parecia pulsar na palma da mão do sheik bilionário, como se guardasse em seu âmago não apenas segredos, mas também o peso imenso de um destino que vinha se desenrolando silenciosamente durante gerações. Lá fora, o vento abafava o silêncio do deserto, insinuando que sequer as estrelas estavam preparadas para as verdades que começavam a emergir daquele aposento dourado. Ela o observava atentamente, como se pudéssemos ler em sua pele o desgaste de anos de batalha interna. A dureza forjada pela vida nas ruas contrapunha-se à fragilidade que aquele relicário despertava no sheik, um homem de poder absoluto, que agora via suas certezas derrubadas pela revelação latente. O salão, decorado por tapeçarias ancestrais e lustres de cristal, parecia pequeno demais para conter o turbilhão que incendiava os corações ali presentes. As palavras seguintes do sheik soaram quase como um sussurro, mas carregavam a força de um trovão. Este emblema, esta marca,
é mais que um símbolo perdido no tempo. É a sombra de uma linhagem que jamais deveria ter retornado. E que existe dentro de você ela, como uma chama disfarçada. Ela respirou fundo, sentindo o peso dessas palavras se misturar ao calor seco do deserto, que se infiltrava pela janela entreaberta. Sempre fui uma mulher feita de retalhos e poeira. Mas há algo em mim que não morre. Nem as ruas, nem o abandono, nem o silêncio da minha história foram capazes de apagar a verdade gravada em meu sangue. O sheik aproximou-se, como puxado por um ímã invisível, seus olhos profundos mergulhando na alma daquela mulher que desafiava todas as suas convicções. O perfume sutil do oud maltês contrastava com a terra seca que ainda grudava nas mãos de ela. Um choque de mundos que agora provocava uma dança silenciosa entre a sofisticação do palácio e a crueza da vida fora das muralhas. Por toda a minha vida, admitiu ele, a voz quebrada por um misto de pesar e esperança. Achei que o poder me aprisionava numa fortaleza sem janelas. Mas você trouxe uma brecha onde pensei haver apenas muros intransponíveis. Seus dedos roçaram o relicário, como se buscassem entender não seu peso, mas o significado oculto por trás dele. O silêncio que se seguiu carregou o cansaço de um homem que, pela primeira vez, encarava uma verdade dolorosa, não a da governança implacável, mas aquela que punha em xeque seu próprio coração. Ela, com a cabeça erguida e a determinação imperiosa, desafiava aquele peso com a serenidade de quem aprendeu a sobreviver a tempestades, sem esperar por salvação. Mas enquanto nos encontramos no limiar dessa herança, há sombras, sheik. Sua voz se fez firme como uma lâmina afiada, sussurros que não vêm apenas de fora, mas de dentro dessas paredes, traições que ameaçam me destruir antes que eu possa mostrar que sou mais do que um segredo para temer. Antes que pudessem mergulhar nessa tensão dilacerante, a porta do aposento foi aberta com um estrondo seco. 2 homens, encapuzados, adentraram, carregados de uma ameaça que parecia congelar o ar. Seu olhar firme revelou que não traziam apenas palavras, mas um destino que se anunciava como inexorável. Majestade, anunciou um deles com voz grave. A conspiração dentro deste palácio chegou a um ponto insuportável. Há aqueles que, sob máscaras de lealdade, tecem a ruína de seu império. E não só isso, a mulher que agora é sua aliada está no centro de uma tempestade que pode consumir tudo. Os olhos do sheik se estreitaram, um misto de fúria e proteção atravessando seu olhar. O momento entre ele e ela estremeceu, como se uma cortina invisível o separasse do abismo que se abria aos seus pés. Ela, com a mão firme apertando discretamente a dele, não desviou o olhar. Naquele toque minimalista residia a promessa de uma aliança inquebrantável, uma força que ambos precisavam para encarar o que viesse a seguir. A traição encontrou lar, murmurou o sheik, e não será o ouro que irá protegê-lo agora. O império que construímos está ameaçado, mas eu não permitirei que ele caia sem luta, nem sem você. Ela sorriu com aquela mistura crua de medo e desafio, sem fugir da responsabilidade que agora lhes fora imposta. Então lutaremos, sheik, com o poder da verdade que já não podemos ignorar. O murmúrio do vento do deserto ganhou força, fazendo dançar as sombras nas paredes do palácio. Era como se a própria natureza anunciasse o começo do fim, ou o nascimento de algo novo. Aqueles minutos tornaram-se uma eternidade, carregada de tensão, o embate entre passado e presente, ouro e areia, poder e resistência. De repente, uma voz urgente cortou o ambiente soturno. O som de passos apressados vindo do corredor.
Um mensageiro adentrou com um envelope lacrado, o rosto pálido, denunciando a gravidade da notícia. Majestade, uma mensagem da fronteira de Almiraj. As palavras tremiam. Mais cântaro pesado que a esperança. Os rebeldes avançam. Carregam a mesma insígnia do relicário e um líder cujo sangue corresponde ao seu, ela. O ar se tornou denso, impossível de respirar sem sentir o peso do destino esmagando o peito. O sheik engoliu a saliva amarga da incerteza, um calafrio de medo misturado a uma necessidade desesperada de proteger o que poderia ser tanto sua ruína quanto sua redenção. Ela fechou os olhos, consciente de que o presente os lançava numa guerra que jamais haviam escolhido, mas que não poderiam abandonar. Nossa história, Sheik, nunca foi uma linha reta. É uma tempestade, e é nela que vamos encontrar o nosso caminho. Os dois permaneceram ali, unidos, coração e império, fogo e areia, sabendo que a próxima tempestade não seria apenas do deserto, mas da alma. E enquanto a noite avançava, além do luxo e do silêncio cortante, uma sombra invisível dava seu primeiro passo para desencadear uma traição que redefiniria tudo o que o sheik bilionário acreditara ser seu legado. O primeiro raio de sol atravessou as altas janelas do aposento, tingindo as paredes douradas com um tom suave, quase sagrado. O sheik bilionário despertou envolto num silêncio diferente daquele costumeiro, como se a paz tivesse finalmente silenciado a tempestade que por tanto tempo consumira seus pensamentos. Ao seu lado, ela dormia tranquila, a respiração ritmada e o semblante sereno, pela primeira vez livre do peso invisível que a acompanhara desde sempre. Dias se passaram desde a revelação do relicário e a chegada à fronteira de Almiraj com a notícia da rebelião. Juntos, enfrentaram não apenas os perigos exteriores, mas as sombras internas que ameaçavam derrubar o império. As traições dentro do palácio foram desmascaradas, impulsionadas por interesses mesquinhos, incapazes de resistir à força da verdade que emergia com o pulso firme de ela e a determinação redescoberta do sheik. A corte, antes mergulhada em sussurros e dúvidas, viu renascer a esperança sob a liderança que agora unia poder e humanidade. O sheik bilionário, amado e respeitado, não mais se escondia atrás da frieza que afastava aqueles que poderiam lhe oferecer amor verdadeiro. Ao seu lado, ela não era mais uma sombra da periferia, mas a rainha de um coração que aprendera a bater para além do ouro e do deserto. O relicário, guardado em um lugar seguro dentro do palácio, revelou segredos de uma linhagem antiga, conectando a heroína não só à história do Emirado, mas a um futuro promissor onde justiça e compaixão caminhariam de mãos dadas. Essa herança, longe de ser um fardo, tornou-se ponte para o fortalecimento das raízes que ambos precisavam cuidar. Naquela manhã clara, enquanto a cidade despertava banhada pela luz dourada do sol, o sheik e ela surgiram na varanda do palácio, observando o horizonte onde o deserto parecia mais vasto do que nunca, mas ainda assim acolhedor. Os olhos do sheik, antes apáticos, brilhavam com uma intensidade nova, refletindo não somente o brilho das joias, mas a luz acesa no legado que construíam juntos. Ela, vestida com tecidos que ela mesma escolhera entre as mais finas sedas do bazar real, sorriu com a confiança inabalável daquela que venceu não só o preconceito, mas também a própria sombra do medo. Seu olhar se entrelaçou com o do sheik, e naquele instante, tudo aquilo pelo que lutaram encontrou seu sentido mais puro, a criação de um lar onde o amor e a força fossem a base.
As ruas do Emirado, antes marcadas pelo medo da rebelião, retornaram a um pulsar de vida renovado. A aliança improvável entre a nobreza e o povo florescia, transformando antigas barreiras em pontes de entendimento. Os bazares vibravam com cores e sons, e o perfume do incenso misturava-se ao sorriso sincero daqueles que finalmente encontravam razão para acreditar. No palácio, os conselheiros que haviam conspirado foram afastados com justiça firme, seus planos desfeitos pelas mãos que agora moldavam um novo tempo. Hakim, o ministro perspicaz, curvava-se diante da verdade que o sheik não mais escondia. Ao lado de ela, a força do império renascia, capaz de resistir a qualquer tormenta. Na intimidade de seus aposentos, o sheik segurava as mãos de ela, a pele quente contra a sua, enquanto palavras antes não ditas agora fluíam com naturalidade e ternura. Ele confessou a vulnerabilidade que o relicário despertara, não mais um segredo a temer, mas a admitir como fonte de força conjunta. Ela, por sua vez, prometeu caminhar ao seu lado, não como um projeto ou uma sombra, mas como a mulher que escolheu transformar seu próprio destino e o daqueles que amava. O eco daquela aliança ecoava pelos salões do palácio. As antigas tapeçarias pareciam sussurrar bênçãos ancestrais, celebrando uma união selada não só pelo sangue, mas pelo coração. O passado não fora esquecido, mas aceito, para que não se repetisse, tornando-se a fundação de uma era de paz e prosperidade. Quando a noite caiu, desta vez imóvel e serena, o casal contemplou o céu estrelado, sentindo no ar o perfume doce que lembrava a chegada da chuva após a seca intensa. O deserto, que tantas vezes castigou com sua fúria, agora era testemunha silenciosa do renascimento, do amor que superou medo e poder. Ela repousou a cabeça no ombro do sheik, e ele pela primeira vez não precisou erguer muros para proteger seu coração. Abraçados, permitiram que as lágrimas de alívio corressem, lavando as dores e trazendo a promessa de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. O Emirado inteiro ulçava com essa nova batida, a de um futuro onde o ouro não seria mais o soberano, mas sim o amor, a verdade e a coragem de quem não temeu lutar contra os próprios fantasmas. O sheik bilionário e ela, a mulher dos retalhos tornados sonhos, agora reinavam não apenas sobre terras e riquezas, mas sobre a esperança restaurada de todas as almas que habitavam aquele deserto sagrado. E assim, entre o brilho das estrelas que acompanhavam sua jornada, a história de dois corações separados pelo destino encontrou seu final triunfante, um final onde o perdão liberou, a verdade uniu e o amor venceu para sempre.